Eu sempre soube que ele podia me ouvir. Mesmo quando todos diziam que eu estava perdendo meu tempo, que ele não passava de um corpo vazio, eu sabia que não era verdade. Você está aqui, não está? Eu perguntava todos os dias, enquanto segurava sua mão fria, esperando um sinal, qualquer movimento. Nunca houve uma resposta, mas eu continuava tentando. O tempo não apagou essa certeza. Anos passaram, décadas, e eu estava ali, dia após dia, sussurrando histórias no silêncio do nosso quarto. Não era loucura, era amor. Um amor que me prendeu a ele, mesmo quando sua alma parecia distante. As manhãs eram sempre iguais. O sol mal nascia quando eu levantava da cama, minhas costas doíam, os joelhos estalavam, mas eu ignorava tudo isso. Havia trabalho a ser feito. Preparava o café, sentia o cheiro do pão fresco e do bolo de fubá que saía do forno. A padaria não podia esperar, mas antes de sair, eu passava no quarto dele. Meu ritual começava ali. Abria as cortinas para deixar o sol entrar, ajeitava os travesseiros, checava o soro, limpava seu rosto pálido. Bom dia, meu amor. Eu dizia com um sorriso forçado. Você sonhou comigo esta noite? Se você está me ouvindo agora, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber de onde você está assistindo essa história. Quem sabe você também já se sentiu preso a alguém que parecia não estar mais lá. Quem sabe você também carrega uma promessa que só você lembra. Me conte, eu quero saber que você está aí, como eu sempre soube que ele estava comigo. Continuo contando minha história, mas quero ouvir a sua também. Não tenha medo de compartilhar. É no desabafo que encontramos força para continuar. Havia dias em que eu tinha certeza de que ele estava tentando responder. Eu me sentava ao lado da cama, segurando sua mão inerte, olhando para seus olhos abertos, fixos em algum ponto distante do teto. Eram olhos vivos, ainda castanhos como no dia em que nos conhecemos, mas tão vazios que doía olhar. Eu falava sobre a padaria, sobre os clientes fiéis, sobre o tempo que estava mudando. Contava as fofocas da vizinhança, as notícias que passavam na televisão. Eu queria preencher o silêncio. Queria dar a ele uma vida que ele não podia mais viver. 30 anos se passaram desde o acidente. 30 anos vendo aquele rosto imóvel, aquela expressão congelada no tempo. Me disseram para desistir. Médicos, amigos, até a família dele. Diziam que era crueldade mantê-lo ali, que eu deveria deixá-lo partir. Mas eu não podia. Eu sabia que ele estava ali, preso em um corpo que não respondia. Sabia que de alguma forma ele me ouvia. Era minha promessa. Eu não o abandonaria, não enquanto houvesse um fiapo de esperança. Se ele estava ali, eu também estaria. A rotina era exaustiva, mas eu não reclamava. Alimentava-o com uma seringa, limpava-o com cuidado, trocava suas roupas, massageava seus músculos para evitar feridas. Aprendi tudo sozinha, com a ajuda de velhos livros de enfermagem e vídeos na internet. Aprendi a me virar. Ninguém ficou para ajudar. Todos partiram com o tempo, cansados de esperar por um milagre que nunca veio. Mas eu não precisava de ajuda. Eu só precisava dele. Mesmo imóvel, mesmo em silêncio, ele ainda era meu marido. O tempo tem uma maneira cruel de transformar tudo. O quarto ficou mais escuro, as paredes desbotaram, o cheiro de remédio tomou conta de tudo. Mas eu continuava ali, decorando o espaço com flores frescas, colocando música clássica para tocar. Eu queria que ele sentisse que estava em casa, mesmo que não pudesse falar. Lia livros para ele, poemas que ele costumava recitar para mim, e quando terminava, ficava em silêncio, esperando um sinal, um movimento, qualquer coisa que provasse que ele estava me ouvindo. Às vezes eu contava meus segredos, sussurrava coisas que nunca disse a ninguém, confidências que só um marido deveria ouvir. Falava sobre meus medos, sobre a dor de vê-lo daquela forma, sobre as noites solitárias. Confessava que às vezes eu queria desistir, fugir para um lugar onde ninguém me conhecesse, mas então eu olhava para ele, tão frágil e vulnerável, e o desejo de fugir desaparecia. Eu o amava demais para deixá-lo sozinho, e eu sabia que ele me amava, mesmo que não pudesse falar. Havia uma coisa que eu nunca contei a ninguém, não por vergonha, mas por medo de que rissem de mim. Às vezes eu sonhava com ele, sonhava que ele estava bem,
andando pela casa, rindo, me abraçando. Nos meus sonhos, ele me dizia que estava preso, que podia me ouvir, mas não conseguia falar. Eu acordava chorando, o travesseiro encharcado. Meus sonhos pareciam tão reais que eu jurava que ele estava tentando se comunicar comigo. Era um pensamento absurdo, mas era o que me mantinha viva. Eu nunca perdi a esperança. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor da solidão era insuportável, eu acreditava que um dia ele voltaria para mim, não importava quanto tempo levasse. Eu o esperaria, eu o amaria, e enquanto isso, eu continuaria falando, cantando, lendo para ele. Continuaria vivendo por nós dois, porque de alguma forma eu sabia que ele estava ali, preso em um corpo imóvel, mas vivo por dentro. E eu continuaria tentando alcançá-lo, palavra por palavra, até o dia em que ele respondesse. Às vezes eu ficava imaginando como seria quando ele voltasse, como eu reagiria ao ouvir sua voz novamente, ao sentir seu toque depois de tanto tempo. Eu sonhava com isso todos os dias. Isso me dava forças para continuar, para lutar contra o desânimo, para seguir em frente. E mesmo que esse dia nunca chegasse, eu sabia que tinha feito tudo o que podia. Eu sabia que ele me ouvia. Eu sabia que ele estava ali. E isso era o suficiente para me manter viva, para me manter ao lado dele. Essa é a minha história, mas ela ainda não acabou. Se você quer saber o que aconteceu depois, continue me acompanhando. Eu preciso compartilhar essa jornada com você. Preciso que você conheça o homem que eu amei por toda a vida. O dia em que tudo mudou ainda está fresco na minha memória. Eu me lembro do sol brilhando alto, do vento quente soprando pelas ruas de Belo Horizonte, das folhas secas rodopiando no chão. Era um dia comum, como tantos outros, sem nenhum presságio do que estava por vir. Marcos saiu de casa com um sorriso, o cheiro de café ainda no ar. Ele sempre me dava um beijo na testa antes de ir para a oficina. E naquele dia não foi diferente. Até hoje, posso sentir o toque suave de seus lábios, o calor de sua mão deslizando pelo meu rosto. Se eu soubesse que seria a última vez, eu teria segurado sua mão por mais tempo. Foi um telefonema que mudou tudo. Eu estava na padaria, o cheiro de pão fresco se misturando com o burburinho dos clientes. Quando o telefone tocou, meu coração deu um salto sem motivo aparente. Atendi, e do outro lado, uma voz fria e mecânica me informou que Marcos havia sofrido um acidente. As palavras bateram em mim como uma marreta. Colisão frontal, estado crítico, hospital. O telefone escorregou da minha mão. O mundo girou ao meu redor. As paredes da padaria pareciam se fechar. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu mal me lembro de como cheguei ao hospital. Quando cheguei, o corredor estava cheio de rostos conhecidos. Amigos, vizinhos, familiares, todos esperando notícias. Os olhos se voltaram para mim, cheios de pena e compaixão. Eu queria gritar, queria acordar daquele pesadelo. A espera foi uma tortura. Cada segundo parecia uma eternidade. O tic-tac do relógio ecoando na minha mente como um tambor funesto. Finalmente, o médico apareceu, o rosto cansado, os ombros curvados. Sinto muito, ele disse, a voz vazia. O impacto foi forte. Ele não vai acordar. Eu não entendi. Como assim não vai acordar? Ele estava ali, respirando, o coração batendo, o rosto sereno como se estivesse apenas dormindo. Mas ele não abriu os olhos, não se mexeu. O médico me explicou o que eu não queria ouvir: estado vegetativo. As palavras ressoavam na minha mente distantes, sem sentido. Eu segurava a mão dele, implorando para que ele voltasse para mim. Eu estou aqui, Marcos. Acorda. Mas ele não respondeu. Seu corpo estava ali, mas ele havia partido para algum lugar onde eu não podia alcançá-lo. Eu me recusei a acreditar. Durante dias, eu fiquei ao lado dele, falando sem parar, contando histórias, lembrando momentos felizes. Tentava provocá-lo, fazia perguntas, implorava por uma resposta. Eu lia seus livros favoritos em voz alta, colocava as músicas que ele amava. Eu me recusei a desistir. Eu o amava demais para deixá-lo ir. Quando sugeriram que eu o colocasse em um hospital especializado, eu neguei. Eu o levaria para casa. Cuidaria dele com minhas próprias mãos. Ninguém o amava como eu. Ninguém podia cuidar dele melhor do que eu. O primeiro mês foi um desafio que eu não estava preparada para enfrentar. Eu precisei aprender a alimentar Marcos com uma seringa, a trocar suas roupas, a limpar seu corpo imóvel.
Cada movimento era uma lembrança cruel de que ele não estava realmente ali, mas eu não podia fraquejar. Eu prometi a ele que nunca o abandonaria, e eu pretendia cumprir essa promessa. Eu passava noites em claro, observando sua respiração calma, esperando um milagre que nunca veio. Eu acreditava que ele voltaria. A fé era tudo o que eu tinha. As pessoas começaram a se afastar. As visitas se tornaram raras. Os telefonemas cessaram. Até mesmo a família dele parou de aparecer. Eles diziam que era doloroso demais vê-lo naquela condição, que preferiam se lembrar dele como era antes. Eu entendia, mas isso não tornava a solidão menos dolorosa. Eu me apeguei à rotina como uma tábua de salvação. Cuidar de Marcos era o que me mantinha viva, era o que me dava forças para continuar. Eu vivia por ele, respirava por ele. Cada dia era uma batalha, mas eu não desistia. No segundo ano, eu comecei a ouvir os sussurros. As pessoas falavam pelas minhas costas, questionavam minha sanidade, diziam que eu estava me prendendo a um cadáver, que eu estava desperdiçando minha vida. Eu fingia não ouvir, mas aquelas palavras me machucavam. Eu me perguntava se eles estavam certos. Eu estava me prendendo a uma sombra. Marcos estava mesmo ali, preso em um corpo que não se movia. Eu queria acreditar que sim, mas às vezes a dúvida sussurrava em minha mente, cruel e persistente. Os médicos me pressionavam para aceitar a realidade. Eles falavam de máquinas, de vida artificial, de dignidade. Diziam que eu deveria deixá-lo partir, que ele nunca mais seria o mesmo. Mas eu me recusava a ouvir. Eu acreditava que ele podia me ouvir, que estava tentando voltar para mim. Eu não queria ser egoísta, não queria prendê-lo, mas eu não conseguia deixá-lo ir. Eu o amava demais para isso. Todos os dias, eu sussurrava em seu ouvido: "Eu estou aqui, Marcos. Volta para mim." Mas ele nunca respondeu. Eu comecei a me fechar para o mundo. Minha vida girava em torno de Marcos e da padaria. Eu acordava cedo, cuidava dele, ia trabalhar, voltava para casa e cuidava dele de novo. Minha existência era um ciclo interminável de repetição e dor, mas de alguma forma, isso me mantinha sã. Eu não sabia como viver sem ele. Ele era tudo o que eu tinha. Mesmo preso naquela cama, ele ainda era meu marido, meu amor, meu propósito. E eu continuaria esperando, mesmo que a esperança se tornasse um fardo pesado demais para carregar. Durante as noites silenciosas, eu sussurrava meus segredos para ele, contava sobre minhas dores, meus medos, minhas angústias. Eu me perguntava se ele conseguia me ouvir, se entendia o quanto eu o amava. Eu dizia que estava cansada, que queria desistir, mas não conseguia. Eu não sabia se ele podia ouvir, mas precisava acreditar que sim. Era a única coisa que me mantinha em pé, a única coisa que me fazia continuar. Se ele estava ali, mesmo que só em espírito, eu também estaria. Se você já passou por algo assim, se já precisou lutar por alguém que não podia lutar por si mesmo, eu te convido a continuar comigo. Minha história ainda não acabou. O que aconteceu depois é algo que ninguém poderia prever. O terceiro ano foi o mais difícil. Eu já estava acostumada com a rotina exaustiva, com a solidão esmagadora, com os olhares de pena e julgamento. Mas o que eu não esperava era o cansaço que se infiltrava em meus ossos, lento e traiçoeiro. Acordava todos os dias com o corpo dolorido, as mãos trêmulas de exaustão. Minha mente estava pesada, enevoada, como se estivesse sempre à beira de um colapso. Às vezes eu me pegava olhando para Marcos, esperando que ele se mexesse, que piscasse, que desse um sinal de que estava ali, mas ele nunca fazia nada. Era como conversar com uma parede. Eu precisava continuar, não por mim, mas por ele. Se eu desistisse, quem cuidaria dele? Quem cantaria suas músicas favoritas? Quem seguraria sua mão durante as noites longas e solitárias? Eu era tudo o que ele tinha, e ele era tudo o que me restava. Eu tentava encontrar forças no amor que sentia, na promessa que fiz no altar, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Eu não sabia que aquela promessa me acorrentaria para sempre a um homem que não podia falar, que não podia me olhar, que não podia me amar de volta. Mas eu a fiz e pretendia cumpri-la. Os dias eram longos, as noites eram eternas. Eu andava pela casa em silêncio, cuidando de Marcos com o mesmo carinho de sempre.
mas por dentro eu estava desmoronando. Havia uma dor constante no meu peito, uma tristeza que eu não conseguia explicar. Eu estava me afogando em um mar de emoções que não podiam ser expressas. Ninguém entendia o que eu estava passando. Como poderiam? Eles viam um corpo imóvel, um fardo pesado. Mas eu via o homem que eu amava, o homem que me fez prometer nunca abandoná-lo. Eu não podia desistir, mesmo que isso me destruísse. Comecei a falar com ele mais do que nunca. Contava histórias do passado, falava sobre nossos planos inacabados, sobre as viagens que nunca fizemos. Eu queria que ele soubesse que não o esqueci, que ainda me lembrava de cada detalhe. Eu falava sobre a padaria, sobre os clientes que perguntavam por ele, sobre o cheiro de pão fresco que ele tanto amava. Eu sabia que ele me ouvia. Não tinha provas, não tinha sinais, mas meu coração me dizia que ele estava ali, preso em um corpo que não respondia. E eu continuava falando, esperando que minhas palavras o trouxessem de volta para mim. Houve um dia em que eu quase desisti. Acordei exausta. Meu corpo doía tanto que eu mal conseguia me levantar. Me arrastei até o quarto de Marcos, o sol mal iluminando seu rosto imóvel. Sentei-me ao lado dele, segurando sua mão fria, e senti um vazio tão profundo que pensei que fosse me consumir. Eu não queria mais viver assim. Não queria continuar amando um homem que não podia me amar de volta. Mas quando olhei para ele, quando vi seu rosto sereno, meu coração quebrou. Eu não podia deixá-lo. Eu era sua voz, seus olhos, sua alma. Eu precisava continuar. A padaria era meu único refúgio. Lá, eu me distraía com a massa de pão, com o cheiro de bolo de fubá saindo do forno. Os clientes sorriam para mim. Me chamavam de forte, de guerreira. Eles não faziam ideia do quanto eu estava quebrada por dentro. Eu colocava uma máscara de felicidade. Fingia que estava tudo bem, mas cada sorriso era uma mentira. Cada palavra alegre era uma farsa. Eu não era forte. Eu estava me despedaçando. E ninguém via isso. Ninguém se importava. Eles só queriam seus pães frescos e seus bolos quentinhos. Havia momentos em que eu desejava que Marcos tivesse morrido no acidente. Era um pensamento cruel, egoísta, que me enchia de culpa, mas eu não conseguia evitar. Se ele tivesse partido, eu poderia ter seguido em frente, poderia ter me despedido, poderia ter encontrado paz, mas ele estava ali, preso em um corpo imóvel, me prendendo a ele, e eu o amava tanto que não podia deixá-lo. Eu estava em uma prisão feita de amor e culpa, e não havia como escapar. Eu precisava continuar, mesmo que isso me matasse lentamente. Eu não sabia o que fazer com essa dor. Não tinha ninguém para desabafar, ninguém que pudesse me entender. Então eu falava com Marcos, desabafava minhas angústias, confessava meus medos, minhas dúvidas, meus arrependimentos. Eu dizia a ele que estava cansada, que queria fugir, que queria desistir. Eu chorava ao seu lado, soluçando baixinho para não incomodá-lo. Ele nunca respondia, nunca se movia, nunca me confortava. Mas eu continuava falando, porque de alguma forma eu sabia que ele estava me ouvindo. E eu precisava acreditar nisso. Comecei a rezar todas as noites. Não sou uma mulher religiosa, nunca fui, mas a fé era a única coisa que me restava. Eu me ajoelhava ao lado da cama de Marcos, segurando sua mão fria, e implorava a Deus por um milagre. Pedia para que ele voltasse para mim, para que ele falasse, para que ele me olhasse novamente. Eu queria tanto vê-lo sorrir. Queria ouvir sua voz rouca, sentir seus braços me envolvendo em um abraço apertado. Eu queria meu marido de volta, mas minhas orações sempre terminavam em silêncio, e eu adormecia ali, ao lado dele, com o coração pesado de tristeza. Se você chegou até aqui, quero te convidar a se inscrever e deixar um comentário. Eu quero saber o que você está achando dessa história. Quero ouvir suas opiniões, suas emoções. Essa jornada não é fácil, mas é real, é dolorosa, é humana. E eu preciso que você continue comigo. Há muito mais para ser revelado. E eu prometo que o que vem a seguir vai te surpreender. Então, deixe seu comentário, inscreva-se e compartilhe essa história com alguém que também precisa ouvir sobre amor e esperança. Eu continuarei falando, esperando que um dia ele responda. Eu nunca pensei que a solidão pudesse ser tão pesada. Não era apenas a ausência de voz, de risadas, de palavras trocadas ao redor da mesa de jantar.
Era o silêncio que gritava em cada canto da casa, ecoando pelas paredes vazias, sussurrando segredos que eu não queria ouvir. Eu me sentia como uma sombra, presa em uma rotina sem fim, vivendo por um homem que não podia viver por si mesmo. A padaria era meu único refúgio, o único lugar onde o barulho das conversas abafava o silêncio que me perseguia. Mas mesmo lá, eu me sentia só. Eu sorria para os clientes, fingia normalidade, mas meu coração estava vazio. As noites eram as piores. Eu me deitava ao lado de Marcos, segurando sua mão fria, tentando encontrar conforto na presença imóvel dele. Meus olhos se fixavam no teto, seguindo as sombras que dançavam com a luz fraca do abajur. Eu contava histórias para ele, relembrava nossos momentos felizes, falava sobre nossos sonhos inacabados. Minha voz quebrava o silêncio, preenchia o vazio, mas não trazia resposta. Eu falava até minha voz falhar, até minhas lágrimas secarem. E então, o silêncio voltava, cruel e implacável, me lembrando de que eu estava sozinha. A dor da solidão era tão intensa que às vezes eu achava que não ia aguentar. Eu me sentia sufocada, aprisionada em um ciclo sem fim de palavras não ditas, de promessas quebradas, de esperanças desfeitas. Eu queria gritar, queria fugir, queria sumir, mas eu não podia. Eu tinha uma promessa para cumprir, eu tinha um homem para cuidar, um amor para manter vivo. Então eu ficava mesmo quando doía, mesmo quando o vazio ameaçava me consumir. Eu ficava porque era o que meu coração me dizia para fazer. Houve um dia em que a solidão foi tão insuportável que eu me sentei ao lado de Marcos e perguntei: por que você não me responde? Por que você me deixou sozinha? Minha voz saiu em um sussurro desesperado, cheia de dor e angústia. Meus olhos se fixaram nos dele, buscando alguma reação, algum sinal de que ele estava ali. Mas ele permaneceu imóvel, os olhos fixos no teto, sem brilho, sem emoção. Eu queria sacudi-lo, queria gritar até ele acordar, até ele voltar para mim, mas não fiz nada disso. Apenas chorei em silêncio, agarrada à mão dele, como se fosse a única coisa que me mantinha de pé. Eu comecei a questionar tudo. Questionava minha sanidade, minha fé, meu amor. Eu me perguntava se estava sendo egoísta, se estava prendendo Marcos em um corpo que não funcionava mais, em uma vida que não era mais dele. Eu me perguntava se ele queria partir, se estava preso ali por minha causa, mas eu não tinha coragem de deixá-lo ir. Eu não podia suportar a ideia de viver sem ele. Então eu continuava, dia após dia, mantendo-o vivo, esperando por um milagre que talvez nunca viesse, porque eu o amava demais para desistir. O tempo não era gentil comigo. Meu corpo estava se desgastando, meus cabelos ficaram brancos antes do tempo, minhas mãos tremiam de cansaço. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Quem era aquela mulher de olhos tristes, de rosto cansado, de alma vazia? Eu me sentia velha, muito mais velha do que realmente era. Eu me sentia uma sombra, uma casca vazia. Mas eu não podia me permitir fraquejar. Eu precisava ser forte, precisava continuar lutando, por ele, por nós. Às vezes eu sentia raiva, raiva de Marcos por ter me deixado sozinha, raiva de Deus por ter permitido que isso acontecesse, raiva de mim mesma por não ter forças para desistir. Eu queria gritar, queria bater nas paredes, queria destruir tudo ao meu redor, mas a raiva nunca durava. Ela se transformava em tristeza, em desespero, em resignação. Eu limpava as lágrimas, respirava fundo e voltava a cuidar de Marcos, voltava à rotina que me mantinha viva, porque era só o que eu sabia fazer. A padaria se tornou meu refúgio. Eu mergulhava no trabalho, me perdia na massa do pão, no cheiro doce dos bolos. Eu me distraía com os clientes, com as conversas triviais, com os sorrisos que eu fingia tão bem. Mas o vazio estava sempre lá, espreitando, esperando o momento certo para me atacar. Eu sorria por fora, mas por dentro eu estava morrendo. Morrendo de solidão, de dor, de saudade. Morrendo por um homem que estava vivo, mas que não estava realmente ali. Uma noite, enquanto eu sussurrava meus segredos para Marcos, algo inesperado aconteceu. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho dele, silenciosa, solitária, como se estivesse carregando todas as palavras que ele nunca pôde dizer. Meu coração parou.
Eu segurei a respiração, meus olhos arregalados, minha mente em choque. Eu toquei seu rosto, senti a lágrima fria em meus dedos. Ele estava me ouvindo. Ele sempre esteve me ouvindo. Eu chorei, solucei, segurei sua mão com força. Eu sabia que não era um milagre. Ele não ia acordar, mas ele estava ali. E isso era tudo o que eu precisava. Aquela lágrima mudou tudo. Ela me deu forças para continuar, para lutar por ele, para acreditar que um dia ele voltaria para mim. Eu sabia que seria difícil, que a estrada seria longa, que o silêncio ainda me acompanharia. Mas agora, eu tinha uma prova de que ele estava ali. Eu tinha uma esperança, um motivo para continuar. Eu sabia que ele estava preso em um corpo que não respondia, mas sua alma estava viva. Eu sabia que ele me amava, mesmo que não pudesse dizer. Eu sei que não estou sozinha. Eu sei que você está aí, me ouvindo, como eu sempre soube que Marcos estava comigo. Então compartilhe essa história. Alguém precisa ouvir isso hoje. O tempo passou como um borrão depois daquele dia. Eu não sabia se era um milagre, se era um sonho ou apenas o delírio de uma mulher desesperada. Mas aquela lágrima me deu algo que eu não tinha há muito tempo: esperança. Eu não podia explicar, mas eu sabia que Marcos estava me ouvindo, que ele estava ali, tentando se comunicar de alguma forma. Minha rotina continuou a mesma, mas meu coração estava diferente. Havia um calor que eu não sentia há anos, uma fé renovada que me fez acreditar novamente. Eu precisava falar com ele, precisava tentar alcançá-lo. Eu passei a falar com ele com mais frequência, a contar minhas histórias com mais entusiasmo. Falava sobre o dia na padaria, sobre as flores que plantei no jardim, sobre o tempo que mudava com as estações. Eu queria que ele soubesse que o mundo continuava girando, que a vida ainda pulsava lá fora. Eu lia para ele todas as noites, poemas de amor, contos antigos, histórias que eu sabia que ele adorava. Minha voz era suave, cheia de carinho, como se eu estivesse tentando despertá-lo de um sono profundo. Eu acreditava que minhas palavras poderiam alcançá-lo. Aquela lágrima mudou tudo. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe, em cada movimento sutil, em cada suspiro que ele soltava. Eu procurava por sinais, por qualquer coisa que provasse que ele estava lutando para voltar para mim. Houve dias em que achei que vi seus dedos tremerem. Outras vezes, jurei que seus olhos seguiram meus movimentos. Eu sabia que poderia estar imaginando coisas, que meu coração estava me pregando peças, mas eu não me importava. Se havia uma chance, por menor que fosse, eu agarraria com todas as minhas forças. Eu comecei a cantar para ele, canções que marcaram nossa história, músicas que dançamos no nosso casamento. Minha voz ecoava pelo quarto, carregada de emoção, de saudade, de amor. Eu cantava com lágrimas nos olhos, com a alma despedaçada, mas com o coração cheio de esperança. Eu segurava sua mão, apertava seus dedos, sentia sua pele fria contra a minha. Eu me lembrava de como era sentir seu toque, de como ele costumava me abraçar, me fazer rir. Eu queria trazê-lo de volta para mim. Queria reacender a vida que ainda existia dentro dele. Eu sabia que as pessoas achavam que eu estava enlouquecendo. Elas olhavam para mim com pena, com tristeza, como se eu fosse um fantasma. Diziam que eu estava vendo coisas, que estava me apegando a uma ilusão. Mas elas não entendiam, não podiam entender. Elas não sabiam o que era amar alguém tão profundamente, tão incondicionalmente, a ponto de esperar por ele por anos, mesmo sem saber se ele voltaria. Eu não esperava que ninguém compreendesse. Eu só precisava que Marcos soubesse que eu ainda estava ali, lutando por ele. Uma tarde, enquanto eu lia um livro de poesia para ele, vi um brilho em seus olhos. Foi tão rápido que quase perdi, mas eu vi. Meus dedos tremiam, o coração disparou, minha voz falhou. Eu me aproximei, encostei meu rosto no dele e sussurrei: Marcos, você está me ouvindo? Me dê um sinal. Qualquer um. Seus lábios se entreabriram levemente. Um suspiro suave escapou. Eu não sabia se era um reflexo, se era meu coração me enganando, mas eu acreditei. Acreditei com toda a minha alma. Ele estava ali, tentando voltar para mim. Aquela tarde me deu forças para continuar. Eu me recusei a aceitar que ele estava perdido, me recusei a desistir dele. Eu intensifiquei meus esforços, passei a falar com ele o tempo todo, a tocar música, a contar histórias, a cantar. Eu acreditava
que se ele estava ouvindo, então ele precisava de mim para guiá-lo de volta. Eu me tornei sua luz na escuridão, sua âncora na realidade. Eu sabia que estava lutando contra o impossível, mas não me importava. Eu o amava demais para deixar de tentar. Eu comecei a investigar outras formas de comunicação. Li artigos sobre pacientes em estado vegetativo que respondiam a estímulos, que reagiam ao toque, à música, às palavras. Eu pesquisei terapias alternativas, procurei especialistas, fui atrás de ajuda. Ninguém me deu esperanças. Eles disseram que ele estava preso em um corpo sem resposta, que não havia nada que eu pudesse fazer. Mas eu não acreditei. Eu me recusei a aceitar que ele estava perdido para sempre. Eu sabia que ele estava lutando, e eu lutaria ao lado dele. Eu me tornei obcecada. Minhas conversas com ele se intensificaram. Eu narrava cada detalhe do meu dia, fazia perguntas, esperava respostas. Eu lia histórias emocionantes, lia sobre milagres, sobre pessoas que superaram o impossível. Eu queria inspirá-lo, queria acender a chama da esperança dentro dele. Eu dizia que o amava, que estava esperando por ele, que nunca desistiria. Eu sabia que ele precisava ouvir isso. Eu sabia que ele precisava acreditar que não estava sozinho. Eu estava lá, ao lado dele, e continuaria lá até o fim. O que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Se você acredita em amor, em esperança, em milagres, eu te convido a compartilhar essa história com alguém que também precisa acreditar. Se inscreva, deixe um comentário, me conte o que está sentindo. Essa história ainda não acabou, e eu preciso de você ao meu lado. Juntos, nós podemos continuar lutando. Juntos, nós podemos continuar esperando. A rotina se tornou minha aliada. Acordava todos os dias antes do sol nascer, o frio da madrugada cortando meu rosto enquanto eu preparava o café. Eu precisava daquela solidão matinal, daquele silêncio que me permitia chorar sem ninguém para ouvir. Depois de lavar o rosto e esconder as marcas do cansaço, eu seguia para o quarto de Marcos. Abria as cortinas, deixava a luz suave do amanhecer iluminar seu rosto imóvel. Sorria para ele, mesmo que meu coração estivesse em pedaços. Bom dia, meu amor. Eu estou aqui. Sempre estarei aqui. Eu fazia questão de conversar com ele durante todo o dia. Eu precisava preencher o vazio. Precisava fazer com que ele soubesse que não estava sozinho. Eu falava sobre o tempo, sobre as notícias, sobre as visitas que nunca vinham. Contava piadas, mesmo sabendo que ele não podia rir. Eu fazia perguntas, esperava respostas que nunca vinham. Mas eu acreditava que ele me ouvia. Eu acreditava com todas as minhas forças. E isso me dava coragem para continuar. Eu precisava acreditar. Era a única coisa que me mantinha em pé. Eu tinha esperança, mas também tinha medo. Medo de estar me enganando. Medo de estar vivendo uma ilusão. Eu me perguntava se estava prendendo Marcos a uma vida que ele não queria. Se estava sendo egoísta ao não deixá-lo partir. Às vezes eu tinha pesadelos em que ele gritava para mim, me implorando para deixá-lo ir. Acordava chorando com o peito apertado, o coração disparado. Mas então eu olhava para ele, tão frágil, tão silencioso, e meu amor vencia o medo. Eu precisava continuar lutando por ele, precisava continuar tentando trazê-lo de volta. Aquela lágrima mudou tudo. Eu sabia que não era um milagre. Sabia que ele não ia acordar de um dia para o outro, mas foi o suficiente para me dar forças, para me fazer acreditar que ele estava lutando, que ele estava tentando voltar para mim. Eu me agarrei a essa esperança com todas as minhas forças. Eu não tinha provas, não tinha garantias, mas eu tinha fé. E isso era tudo o que eu precisava para continuar. Se ele estava lutando, então eu lutaria ao lado dele. Eu não desistiria. Não enquanto houvesse uma chance, por menor que fosse. As músicas se tornaram meu refúgio. Eu escolhia as canções que marcaram nossa história, as melodias que dançamos no nosso casamento, as letras que ele cantava para mim nas noites de verão. Eu colocava o rádio ao lado da cama, aumentava o volume e fechava os olhos, deixando que a música nos envolvesse. Eu segurava sua mão, dançava levemente ao lado da cama, como se ele estivesse dançando comigo. Eu me deixava levar pelas lembranças, me permitia reviver nossos momentos felizes. Eu acreditava que ele estava lá, comigo, ouvindo cada nota, sentindo cada emoção. Eu li em algum lugar
que a música é capaz de tocar a alma, mesmo quando o corpo não responde. Eu me apeguei a essa ideia. Acreditei que, de alguma forma, a música estava alcançando Marcos, estava despertando suas memórias, estava trazendo-o de volta para mim. Eu cantava para ele, desafinada, mas cheia de amor. Eu queria que ele soubesse que ainda estávamos juntos, que nossa história não havia acabado. Eu queria que ele sentisse o quanto eu o amava, o quanto eu precisava dele. Eu queria que ele lutasse, que não desistisse de nós. Eu me tornei uma especialista em ler sinais. Observava cada movimento, cada suspiro, cada piscada. Eu procurava por padrões, por reações sutis, por qualquer coisa que me mostrasse que ele estava ali. Às vezes eu achava que seus olhos seguiam meus movimentos, que seus dedos tremiam levemente ao som de uma música. Outras vezes eu jurava que seus lábios se moviam, como se estivessem tentando formar palavras. Eu sabia que podia estar imaginando coisas, sabia que podia ser o desespero falando mais alto, mas eu preferia acreditar. Era a única coisa que me dava forças para continuar. Houve um dia em que eu tive certeza. Eu estava lendo um poema para ele, um dos meus favoritos, quando vi seus olhos se encherem de lágrimas. Eu parei de ler, minha voz falhou, meu coração disparou. Me aproximei, toquei seu rosto, senti a umidade escorrendo lentamente. Ele estava chorando. Meu amor, você está me ouvindo? Eu sussurrei, as lágrimas caindo dos meus próprios olhos. Eu sabia que ele não podia responder, mas aquilo foi suficiente para me dar esperança. Eu chorei de alívio, de alegria, de dor. Ele estava ali, lutando ao meu lado. Eu precisava compartilhar isso com alguém, precisava contar a alguém que ele estava reagindo. Mas ninguém acreditaria em mim. Todos pensavam que eu estava louca, que eu estava me apegando a uma ilusão. Então, eu guardei isso para mim como um segredo precioso, como um tesouro que só eu podia entender. Eu continuei falando com ele, continuei lendo, continuei cantando. Eu me recusei a desistir. Se ele estava lutando, então eu lutaria também. Eu não estava mais sozinha. Nós estávamos juntos nessa batalha. E eu não o deixaria cair. Eu comecei a escrever cartas para ele. Cartas que nunca seriam lidas, palavras que nunca seriam respondidas. Eu escrevia sobre minha dor, minha saudade, meu amor. Eu escrevia sobre nossas lembranças, sobre nossos sonhos, sobre o futuro que eu ainda acreditava que teríamos. Eu deixava as cartas na gaveta ao lado da cama, dobradas com cuidado, como se fossem pedaços da minha alma. Eu sabia que ele não podia lê-las, mas eu precisava desabafar, precisava colocar minhas emoções em palavras. Era a única maneira de continuar forte. Se essa história está tocando seu coração, eu te convido a compartilhar com alguém que também precisa acreditar em esperança. Eu ainda estava lutando por ele, ainda estava esperando que ele voltasse para mim. Compartilhe essa história. Alguém precisa ouvir isso hoje. A cada dia, minha fé se fortalecia. Eu não tinha dúvidas de que Marcos estava ali, preso em um corpo que não podia se mover, mas consciente de tudo ao seu redor. Eu sentia sua presença de uma forma que não podia explicar, como se nossas almas estivessem conectadas por um fio invisível que nada poderia cortar. Eu precisava ser sua voz, precisava lutar por ele, precisava trazê-lo de volta, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançar isso. Eu estava determinada a não deixá-lo sozinho naquela escuridão. Eu procurei ajuda, fui atrás de especialistas, médicos, terapeutas. Contei sobre as lágrimas, sobre os movimentos sutis, sobre os sinais que eu acreditava que ele estava me dando. Alguns me olharam com pena, outros com ceticismo. Mas houve um que me ouviu de verdade. Ele se chamava Dr. Rafael, um neurologista com olhos gentis e um sorriso encorajador. Ele não me chamou de louca, não disse que eu estava imaginando coisas. Ele acreditou em mim, e isso foi tudo o que eu precisava para continuar. Dr. Rafael me explicou que, em alguns casos raros, pacientes em estado vegetativo ainda possuem consciência, mesmo que não possam se mover ou falar. Ele falou sobre estudos recentes, sobre pesquisas que mostravam que o cérebro podia responder a estímulos, mesmo quando o corpo não podia. Ele me falou sobre terapias experimentais, sobre tratamentos que poderiam ajudar a estimular o cérebro de Marcos. Eu agarrei aquela esperança com todas as minhas forças. Se havia uma chance, eu não a desperdiçaria. Começamos as sessões na semana seguinte. Era um tratamento inovador,
usando música, luzes e estímulos sensoriais para tentar despertar o cérebro de Marcos. Eu fiquei ao lado dele durante cada sessão, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Eu o chamava pelo nome, dizia o quanto o amava, o quanto precisava que ele voltasse para mim. Eu queria que ele soubesse que não estava sozinho, que eu estava ali, lutando por ele, acreditando nele. Eu não sabia se funcionaria, mas eu não desistiria sem tentar. As primeiras sessões foram difíceis. Não houve reação, nenhum movimento, nenhum sinal de que ele estava respondendo aos estímulos. Eu tentava não desanimar, tentava me agarrar à fé que me sustentava. Doutor, Rafael me dizia para ter paciência, que os resultados poderiam demorar, mas eu estava com medo. Medo de que eu estivesse me enganando, medo de que ele nunca voltasse para mim. Eu chorava em silêncio, escondida no banheiro onde ninguém podia me ver. Mas quando saía, eu colocava um sorriso no rosto e continuava tentando. Na terceira semana de tratamento, algo aconteceu. Durante uma sessão com música, enquanto eu segurava sua mão e cantava para ele, seus dedos se moveram. Foi um movimento leve, quase imperceptível, mas eu senti. Meu coração disparou, minhas pernas tremeram, minhas mãos ficaram geladas. Eu olhei para ele, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Eu o chamei pelo nome, a voz embargada de emoção. Marcos, você está aí? Você pode me ouvir? Mas ele não respondeu. Seus dedos ficaram imóveis novamente. Eu queria acreditar que era um sinal, mas uma parte de mim estava apavorada. E se fosse apenas um espasmo? E se eu estivesse imaginando coisas? Eu me agarrei à esperança, mas o medo me consumia por dentro. Eu precisava de confirmação. Precisava saber se ele estava realmente reagindo. Eu procurei por Dr. Rafael, contei sobre o movimento, implorei para que ele verificasse. Ele fez exames, analisou os resultados com cuidado. Quando voltou, seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam de entusiasmo. Ele está reagindo. É fraco, mas está lá. Aquelas palavras mudaram minha vida. Eu chorei de alegria, de alívio, de esperança renovada. Ele estava tentando voltar para mim. Estava lutando, estava reagindo. Eu sabia que seria um caminho longo, que não haveria garantias, mas eu não me importava. Eu tinha uma prova de que ele estava lá. Uma prova de que ele estava ouvindo minhas palavras, sentindo meu amor, lutando ao meu lado. Eu prometi a ele que não desistiria, que continuaríamos juntos, que encontraríamos um caminho de volta. Eu redobrei meus esforços. Passei a cantar para ele todos os dias, a tocar suas músicas favoritas, a ler seus livros preferidos. Eu acreditava que as palavras poderiam alcançá-lo, que a música poderia despertá-lo, que o amor poderia trazê-lo de volta. Eu lia poesias, contos de amor, histórias de esperança e superação. Eu queria inspirá-lo, queria que ele lutasse ao meu lado. Eu sabia que ele estava tentando, sabia que ele estava me ouvindo, e eu não ia desistir dele. Houve um dia em que seus olhos brilharam. Foi rápido, um instante fugaz, mas eu vi. Eu estava contando uma história engraçada, uma das nossas memórias favoritas, e vi um brilho em seus olhos. Meu coração parou, minha voz falhou, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu toquei seu rosto, acariciei seu cabelo, sussurrei, você está voltando para mim. Eu sabia que era apenas o começo, sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele brilho me deu esperança. Eu sabia que estávamos conectados, que ele estava lutando ao meu lado. Os dias que se seguiram ao primeiro sinal de Marcos foram um turbilhão de emoções. Eu mal podia acreditar no que tinha visto, nos movimentos sutis, no brilho fugaz em seus olhos. Eu me agarrei a essas lembranças como a um tesouro precioso, repetindo-as mentalmente, tentando absorver cada detalhe. Eu precisava acreditar que não estava imaginando coisas, que ele estava realmente reagindo, tentando voltar para mim. Eu me recusei a deixar o medo me consumir. Eu precisava ser forte, precisava continuar lutando por nós dois. Eu intensifiquei as sessões com o Dr. Rafael. Ele continuava otimista, mesmo quando as reações de Marcos eram fracas e inconsistentes. Ele me explicou que a recuperação seria lenta, que não havia garantias, mas que havia esperança. Era tudo o que eu precisava ouvir. Eu não queria promessas,
Não queria ilusões. Eu só queria uma chance, uma possibilidade de trazê-lo de volta. Eu precisava acreditar que, por menor que fosse a chance, ainda havia um caminho de volta para nós. Eu me agarrei a essa fé com todas as minhas forças. As sessões agora incluíam estímulos visuais, sons familiares, toques suaves. Eu levava fotos de momentos felizes, mostrava para ele enquanto contava as histórias por trás de cada imagem. Eu queria despertar suas lembranças. Queria que ele se lembrasse de nós, de nossa vida juntos. Eu tocava suas músicas favoritas, cantava para ele com a voz embargada de emoção. Eu segurava sua mão, acariciava seu rosto, esperava por uma resposta. E às vezes eu achava que via um brilho em seus olhos, uma lágrima silenciosa que escorria devagar. Eu sabia que ele estava tentando. Houve um dia em que senti seus dedos apertarem minha mão. Foi um aperto fraco, quase imperceptível, mas foi o suficiente para me fazer cair de joelhos ao lado de sua cama. Eu chorei como não chorava há anos, lágrimas de alívio, de esperança, de amor. Eu o chamei pelo nome, sussurrei palavras de carinho, implorei para que ele continuasse lutando. Eu sabia que era um longo caminho, sabia que não haveria milagres repentinos, mas aquele aperto de mão me deu a certeza de que ele estava ali, de que ele estava lutando ao meu lado. Eu me recusei a guardar essa vitória só para mim. Liguei para Dr. Rafael, mal conseguindo controlar minha voz trêmula. Ele veio no mesmo dia, fez novos exames, testou reflexos, procurou por respostas. Eu fiquei ao lado de Marcos o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de incentivo. Eu precisava que ele continuasse lutando. Precisava que ele voltasse para mim. Dr. Rafael sorriu depois de analisar os resultados. Ele está reagindo. É lento, mas é real. Eu chorei de alívio. Agradeci a Deus. Agradeci a Marcos por não desistir. Aquela confirmação mudou tudo. Eu agora tinha provas de que ele estava ali, de que ele estava tentando voltar para mim. Eu me sentia renovada, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Eu intensifiquei as terapias. Passei a cantar para ele todos os dias, a ler suas histórias favoritas, a contar nossas lembranças mais queridas. Eu queria que ele se lembrasse de nós. Queria que ele encontrasse o caminho de volta para mim. Eu sabia que seria difícil, sabia que poderia levar anos, mas eu estava disposta a esperar. Eu o amava demais para desistir agora. Eu comecei a notar pequenas mudanças. Seus olhos seguiam meus movimentos. Seus lábios se entreabriam levemente quando eu falava sobre nossos momentos felizes. Houve um dia em que jurei ter visto um sorriso, fraco e torto, mas um sorriso. Meu coração disparou, minhas pernas tremeram. Eu quase desmaiei de emoção. Eu sabia que podia ser minha imaginação. Sabia que podia estar vendo o que queria ver, mas eu escolhi acreditar. Eu precisava acreditar. Era o que me dava forças para continuar. Eu me apeguei a esses pequenos milagres, os colecionei em meu coração como provas de que ele estava voltando para mim. Eu escrevia sobre cada reação, anotava cada movimento e registrava cada lágrima. Eu precisava lembrar, precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Eu precisava de provas de que ele estava ali. Eu mostrava minhas anotações para Dr. Rafael, que me incentivava a continuar, que me dizia para ter paciência. Eu tentava não me deixar consumir pela ansiedade, mas era difícil. Eu queria que ele voltasse. Eu queria meu marido de volta. As pessoas começaram a perceber as mudanças. Eu as deixei visitar novamente. Queria que elas vissem com seus próprios olhos o que eu estava vendo. Os olhares de pena se transformaram em olhares de admiração, de respeito. Elas me perguntavam como eu conseguia continuar, como eu não tinha desistido. Eu respondia que era por amor, que era por fé, que era por Marcos. Eu precisava continuar lutando por ele. Eu precisava trazê-lo de volta. Eu sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas eu estava disposta a esperar. Eu esperaria por ele o tempo que fosse necessário. Eu sabia que não haveria milagres repentinos, que ele não acordaria de um dia para o outro. Eu sabia que os passos seriam pequenos, que os progressos seriam lentos, mas eu não me importava. Eu me agarrava a cada movimento, a cada suspiro, a cada brilho em seus olhos. Eu o amava com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Eu estava lutando por ele
E eu sabia que ele estava lutando por mim. Nós estávamos juntos nessa batalha. E eu não desistiria. Eu nunca o deixaria. Aquela manhã começou como qualquer outra, mas havia algo no ar. Uma sensação de expectativa que eu não conseguia explicar. O sol brilhava suave pela janela, iluminando o rosto sereno de Marcos. Eu segurei sua mão, como fazia todas as manhãs, sussurrando o meu ritual diário. Bom dia, meu amor. Eu estou aqui. Sempre estarei aqui. Eu me inclinei para beijar sua testa, sentindo sua pele fria contra meus lábios. Era um toque familiar, mas aquela manhã parecia diferente. Havia algo no ar, algo que fez meu coração bater mais forte, como um presságio de mudança. Eu preparei o café da manhã na cozinha, tentando afastar aquela ansiedade inexplicável. Os sons rotineiros da padaria enchiam a casa. O cheiro de pão fresco invadia o ar. Eu fechava os olhos, lembrando de quando Marcos se levantava antes de mim, quando preparava o café e me acordava com seu sorriso caloroso. A saudade apertava meu peito, mas eu não deixava a dor me dominar. Eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que ele voltaria para mim. Aquele aperto de mão, aquele brilho nos olhos, aquelas lágrimas silenciosas. Eu sabia que ele estava tentando voltar. Quando voltei ao quarto, vi algo que fez meu coração parar. Marcos estava olhando diretamente para mim. Não era um olhar vazio, não era um reflexo involuntário. Seus olhos estavam focados, atentos, vivos. Eu fiquei paralisada, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, as lágrimas escorreram pelo meu rosto antes mesmo que eu percebesse. Eu me aproximei lentamente, sem querer quebrar o momento, sem querer acreditar que era apenas um sonho. Me ajoelhei ao lado da cama, segurando sua mão com força. Marcos, você está me ouvindo? Você está aqui? Me dê um sinal. Eu sussurrei, minha voz embargada, o coração batendo tão forte que eu achei que ele fosse sair do peito. Eu vi seus lábios se mexerem, vi seu peito subir e descer com dificuldade. Ouvi um som fraco, rouco, como se ele estivesse tentando falar. Eu me aproximei ainda mais, minha respiração entrecortada pela emoção. Eu estou aqui, amor. Fala comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso de você. Meus olhos não desgrudavam dos dele. Minhas mãos tremiam. Meu coração estava prestes a explodir. Então, com uma voz fraca, quase um sussurro, ele falou: Cecília. Foi apenas uma palavra, mas foi o suficiente para me fazer desmoronar. Eu chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Eu segurei seu rosto com as duas mãos. Beijei sua testa, seus olhos, seus lábios. Eu repeti seu nome como um mantra, como uma oração. Eu te amo, Marcos. Eu te amo tanto. Eu sabia que ele estava lá. Sabia que ele estava tentando voltar para mim. Eu sabia que ele estava lutando ao meu lado. Eu sabia que não estava sozinha. Eu liguei para Dr. Rafael, minha voz trêmula de emoção, minhas palavras embaralhadas pela alegria. Ele veio o mais rápido que pôde, examinou Marcos, fez perguntas, pediu que ele piscasse, que apertasse minha mão novamente. Os movimentos eram fracos, os sons eram quase inaudíveis, mas estavam lá. Ele estava reagindo. Ele estava voltando para mim. Eu agradeci a Deus, agradeci a Marcos, agradeci a todos os anjos do céu. Eu sabia que era o começo de uma longa jornada, mas eu estava pronta. Eu esperaria por ele o tempo que fosse necessário. Eu não sabia quanto tempo levaria para que ele recuperasse os movimentos, para que ele pudesse falar novamente, para que ele voltasse a ser o homem que eu conheci, mas eu estava disposta a lutar ao lado dele. Estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. Eu sabia que haveria altos e baixos, que haveria dias bons e dias ruins, mas eu não me importava. Eu tinha meu marido de volta, eu tinha minha esperança renovada, eu tinha minha fé intacta. Eu estava pronta para o que viesse pela frente. Eu passei a contar a ele tudo o que aconteceu durante o tempo em que ele esteve ausente. Contei sobre a padaria, sobre as flores no jardim, sobre as noites solitárias. Contei sobre as lágrimas que derramei, sobre as orações que fiz, sobre a esperança que nunca me abandonou. Eu queria que ele soubesse que nunca o abandonei, que nunca deixei de amá-lo, que nunca deixei de acreditar. Eu queria que ele soubesse o quanto ele era amado, o quanto eu lutei por ele. Eu queria que ele soubesse que nunca esteve sozinho.
Eu sabia que a jornada seria longa, que haveria dificuldades, que haveria dores, mas eu estava pronta. Eu estava ao lado dele e nada poderia me afastar. Eu segurei sua mão com força, sussurrei palavras de encorajamento, olhei em seus olhos e vi sua alma. Eu sabia que estávamos conectados, sabia que estávamos juntos nessa batalha. Eu não tinha dúvidas de que ele voltaria completamente para mim. Eu tinha fé, eu tinha amor, eu tinha esperança. E eu sabia que isso era o suficiente para nos manter fortes. Os dias que se seguiram à primeira palavra de Marcos foram um turbilhão de emoções. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Mal podia conter a alegria que explodia em meu peito. Eu sentia como se tivesse recebido uma segunda chance, como se a vida estivesse me devolvendo o homem que eu amava. Eu passei a dedicar ainda mais tempo a ele, a intensificar as sessões de terapia, a falar com ele sem parar. Eu queria que ele soubesse o quanto eu estava feliz, o quanto eu o amava, o quanto eu estava orgulhosa de sua luta. Doutor, Rafael continuou ao nosso lado, paciente e dedicado, ajustando as terapias, incentivando Marcos a responder, a tentar se comunicar. Ele falava calmamente, com um sorriso encorajador, explicando cada exercício, mostrando a ele que havia um caminho de volta. Eu via o esforço nos olhos de Marcos, via a determinação em seu rosto, via o amor que ele ainda tinha por mim. Eu sabia que seria um longo caminho, sabia que seria difícil, mas eu estava pronta para enfrentar tudo ao lado dele. Eu estava pronta para lutar por nós dois. Os movimentos eram lentos, mas estavam lá. Primeiro os dedos, depois as mãos. Ele começou a tentar levantar o braço, a mover a cabeça, a seguir meus movimentos com os olhos. Eu chorava de alegria a cada progresso. Comemorava cada conquista, por menor que fosse. Eu sabia que ele estava lutando. Sabia que ele estava se esforçando. Eu via a dor em seu rosto, o esforço para vencer as limitações do próprio corpo. Eu segurava sua mão, sussurrava palavras de encorajamento. Dizia a ele o quanto eu acreditava em sua força. A fala foi a parte mais difícil. As palavras saíam fracas, arrastadas, quase inaudíveis. Mas ele tentava. Ele me chamava pelo nome. Dizia que me amava. Perguntava sobre a padaria, sobre o jardim, sobre o tempo que ficou ausente. Eu respondia a todas as suas perguntas, contava tudo o que aconteceu, dividia com ele todas as minhas dores, todos os meus medos, toda a minha saudade. Eu queria que ele soubesse que nunca esteve sozinho, que eu sempre estive ao seu lado, que eu sempre o amei. Houve dias em que ele se desesperava, em que a frustração o consumia, em que ele chorava de raiva por não conseguir se mover, por não conseguir falar direito. Eu o abraçava, segurava seu rosto, beijava suas lágrimas, sussurrava que tudo ficaria bem. Eu dizia a ele que não tinha pressa, que eu esperaria o tempo que fosse necessário. Eu queria que ele soubesse que não precisava ter medo, que não precisava se apressar. Eu estava ali e eu nunca o abandonaria. Eu nunca o deixaria. A recuperação foi lenta, mas constante. Cada movimento, cada palavra, cada sorriso era uma vitória. Eu anotava cada progresso, registrava cada conquista, guardava cada memória. Eu queria lembrar de tudo, queria ter certeza de que não estava sonhando. Eu queria que ele soubesse o quanto ele era forte, o quanto eu o admirava, o quanto ele era amado. Eu queria que ele soubesse que eu sempre soube que ele estava ali, que ele estava lutando ao meu lado. Eu queria que ele soubesse que nossa história ainda não tinha acabado. Eu passei a levá-lo ao jardim, a mostrar as flores que plantei durante o tempo em que ele esteve ausente. Eu contei sobre as noites solitárias, sobre as orações que fiz, sobre as lágrimas que derramei. Eu falei sobre meus medos, sobre minhas dúvidas, sobre minha esperança. Eu queria que ele soubesse o quanto ele foi amado, o quanto eu lutei por ele, o quanto eu acreditei em sua volta. Eu queria que ele soubesse que nunca estive sozinha, que ele sempre esteve comigo, mesmo em silêncio. Marcos começou a sorrir novamente. Primeiro, um sorriso tímido, quase imperceptível, mas que encheu meu coração de alegria. Depois um sorriso mais aberto, acompanhado de um brilho em seus olhos. Eu o abraçava, chorava de emoção, dizia o quanto ele era importante para mim, o quanto eu o amava. Eu sabia que o caminho ainda era longo, que ele ainda precisava lutar,
que ainda haveria dificuldades, mas eu não tinha medo. Eu sabia que estávamos juntos, sabia que nada poderia nos separar. Eu voltei a sonhar com o futuro, voltei a fazer planos, a imaginar nossa vida juntos, a sonhar com nossos momentos felizes. Eu queria viajar com ele, queria dançar com ele novamente, queria ouvir sua risada. Eu sabia que haveria limitações, sabia que ele ainda teria dificuldades, mas eu não me importava. Eu tinha meu marido de volta, eu tinha meu amor de volta, e eu estava pronta para enfrentar qualquer coisa ao lado dele. Eu aprendi que o amor é mais forte do que a dor, que a esperança é mais poderosa do que o medo, que a fé pode mover montanhas. Eu aprendi que milagres acontecem, que a vida é imprevisível, que o amor verdadeiro nunca morre. Eu aprendi que, quando se ama de verdade, não há distância, não há silêncio, não há escuridão. Eu aprendi que o amor é a força mais poderosa do mundo, capaz de superar qualquer obstáculo, capaz de vencer qualquer batalha. Essa é a minha história. Eu sou Cecília Batista de Oliveira, e essa é a história do amor que nunca desistiu.